O Além da Notícia desta noite está tendo aqui uma felicidade enorme de conversar e também uma graça muito grande encontrar Dom João Braz de Aviso aqui no Brasil, uma passagem rápida para lançar o seu livro Sou João, Verdade e Diálogo por uma Igreja Comunhão. Não sei se vocês pegaram direitinho aí, não é? Pois bem, está ali naquela câmera, está aqui o livro e já falamos aqui sobre o livro, continuamos a falar em alguns momentos, falamos também sobre Dom João e o Ano da Vida Consagrada. Aliás, a gente não falou do Ano da Vida Consagrada, que sim. Este ano está em andamento. Sim. Já aproveito e pergunto para o senhor. Então, eu vou dizer assim brevemente, mas o Ano da Vida Consagrada foi um desejo do Papa Francisco, né, que ele quis realmente que fosse colocado em evidência por causa dos 50 anos da Perfecte Caritatis, que é o decreto que fala sobre a vida religiosa consagrada no Concílio Vaticano II, que é esse acontecimento que foi marcante para a mudança de rumo da Igreja na relação com o mundo moderno, né, que foi muito importante e continua sendo importante. Essa foi a ocasião. Aí nós organizamos em Roma uma série de atividades e no mundo inteiro estão sendo realizadas muitas atividades, muitos encontros, muitas celebrações. E isso não só entre os religiosos, porque o Ano da Vida Consagrada é um ano da Igreja Católica, né? Que celebra a vida consagrada. E também, naturalmente, dos consagrados. Em Roma nós já realizamos chamamos de colóquio, foi um encontro ecumênico com 100 pessoas e com pessoas vindas das igrejas anglicana, luterana, ortodoxa, metodista, mas somente os religiosos. Nós tivemos monges ortodoxos, que eles têm uma das mais antigas tradições do monaquismo, conversamos com franciscanos anglicanos, eu nem sabia que existia. Estou sabendo agora. Que interessante, e gozado, eles têm a mesma identidade, porque nós descobrimos que, inclusive, a identidade se volta para os fundadores, né? E com os fundadores não havia divisão, e a santidade. Então, ali, a espiritualidade está presente na Igreja Anglicana, na Igreja Católica, da mesma forma. E isso, para mim, foi uma descoberta. Nós vamos continuar nessa linha, o ecumenismo, agora que é uma novidade. E vamos, com eles, organizar novos encontros, na mesma linha. O Papa está muito feliz disso. Segundo, nós estamos agora para realizar, do dia 8 ao dia 11 de abril, voltando a Roma, já vou encontrar isso, vamos realizar um encontro para formadores, para 1.400 formadores do mundo inteiro. São 350 congregações e ordens que já estão inscritas, para a gente discutir a formação hoje e mudar um pouco a direção, numa direção um pouco mais autêntica. E aquele aspecto que conversávamos agora há pouco. Que estávamos conversando agora há pouco. Depois virá logo em seguida um encontro com os consagrados jovens, de poucos anos de vida consagrada, para a gente compreender mais como é que é hoje a cabeça, a vida, o modo de ser do religioso jovem. Ouvi-los, a metodologia vai ser muito de acolher, mas também depois, digamos, de colocar aquilo que nós sintamos que devemos colocar em nome do Santo Padre. Depois faremos ainda um encontro grande, esse é um simpósio, que é na passagem do ano para o ano seguinte, vai ser mais ou menos no final de janeiro de 2016, em que nós vamos reunir em Roma todas as vocações, desde os consagrados, e eles vão ter momentos comuns, vai ser um grande encontro, vai ser um congresso enorme, né? Com distinção depois, durante os dias, com programas próprios, para os monges, para as monjas, para os religiosos, para a Ordem das Virgens, etc. Então, isso vai ser, e depois vamos encerrar com o Papa, dia 2 de fevereiro de 2016. Então, o Ano da Vida Consagrada, nós queremos olhar para o passado com gratidão, uma memória grata, não ficar em cima dos problemas, porque nós sabemos que o problema está cheio na evangelização, cheio de problemas, existem sempre. Nós queremos agradecer o dom de Deus que construiu tanta coisa através dos religiosos na igreja. Olhar o presente com paixão, quer dizer, não há sentido de um consagrado triste. Se o consagrado ele é triste, ele está fora do lugar, ele tem que ir embora. Como é que o Papa chama? Consagrado triste? É um triste consagrado, não é? Aqui de velório, como é que é? Cara de velório. Cara de velório. Então, só que nós temos que recuperar, porque tem muito consagrado triste, né? Enrugado, né? Cabeça baixa. Isso é um mau sinal, é sinal que ele não se encontrou com Deus ainda. Ele se encontrou, quem sabe, com a estrutura, né? Então, isso precisa mudar. E essa paixão, digamos, de quem sabe quem escolheu e que está presente na sua vida, e que é aquele que o conduz, e que o satisfaz, embora ele tenha que deixar algumas coisas.
mas ele deixa em função de Deus. E Deus é sua força, sua rocha, né? Mas é uma coisa que não é contra a natureza, e deixa a pessoa feliz. Então, é um desafio, nós estamos acreditando, o Papa nos pediu e nós queremos fazê-lo. Muito bem. Bom, o ano da vida consagrada vai deixar seus frutos, naturalmente, para toda a igreja, e o que mais se espera é de que venha este renovado modo de viver a vida consagrada que atrairá as vocações que a igreja tanto precisa. Certo. E Francisco tem dado uma grande contribuição, porque aos seus 78, 79 anos já. Ele está conquistando o mundo, e é isso que eu quero perguntar ao senhor. Eu outro dia estava ouvindo uma rádio, num programa de esportes, só um bando de homens falando de esporte, daqui a pouco um fala do Papa Francisco, diz, esse Papa é encantador, eu gosto desse Papa, e começa a falar. O que acontece com o Papa Francisco que o mundo inteiro hoje o admira? Uhum. Nós, os cardeais, quando estávamos lá no conclave, né, e apareceu o nome dele, a gente entrou logo em consenso. A gente, não sei, demorou um dia e meio, né? E eu não sei até hoje explicar como é que é isso, mas porque a figura dele é muito diferente dos outros, né? Dos cardeais, dos papas, o modo de viver dele, o próprio testemunho que ele deu na Argentina, as dificuldades até às vezes um pouco com a própria congregação, a própria colegialidade com os bispos, no sentido de era muito diferente o testemunho dele, né? E esse homem autêntico, né, do Evangelho, etc. De repente o nome dele subiu e em um dia e meio votamos. O que a gente está vendo no Papa? O Papa, ele digamos, a grande força dele é a autenticidade. Não é que os outros papas não eram autênticos, mas é uma autenticidade sem nenhum jogo, sem nenhum cálculo. E um evangelho que vem pelo que ele diz e pelo que ele faz. O gesto dele, a gente tem que sempre olhar porque o gesto acompanha o que ele faz. O gesto quase fala na frente dele, né? E ele quer uma igreja como Jesus quer, uma igreja dos pobres para os pobres, né? Então, uma igreja que não é do palácio. Ele está aspirando o dia que a corte de Roma, do Vaticano, ele diz que é a última corte da Europa. Tem outros monarcas, mas corte mesmo já tem pouca, né? Então, ele quer que desapareça a corte. E a corte, realmente, ele não deu valor, né? Porque é uma forma cultural de vida que passa, onde existe a concorrência, onde existe a busca do primeiro lugar, onde existe um testemunho grandíssimo de evangelho também, mas existe muita coisa que é da corte. A corte é assim. Ela às vezes ela manobra, né? Manobra muito, e o Papa caiu fora disso, ficou fora disso. E ele também é um homem que ele trabalha muito com os outros. Ele... Apenas lhe interrompendo nisso, isto o faz sofrer? O Papa? Sim. Olha, ele é um homem muito assim, ele é um jesuíta. Ele aprendeu na vida a discernir muito. O discernimento do Papa é impressionante. Eu fico realmente muito, muito assim, seguro perto do Papa pela capacidade de discernimento. Ele discerne e ele não perdeu a força da coordenação de tudo que ele está fazendo. Ele não é digamos, uma cerejinha em cima do bolo, não. Ele é um homem que tem as coisas na mão. Ele move o bolo. Move o bolo. Move, come o bolo e vai para frente. Ele, por exemplo, a questão do IOR, né, desse Instituto das Obras de Religião. Né? Ou Banco do Vaticano, como se conhece mais. Banco do Vaticano, né? Por exemplo, esse fato que ele tirou a autoridade dali de dentro e puxou para uma secretaria. E essa secretaria ele pôs um cardeal, né? E ele começou, digamos, a dizer o que precisava mudar. Os capitais que são inseguros precisam ir tudo para fora. O que está realmente falso tem que mudar. Os capitais têm que ser transparentes. Você chegar no Banco do Vaticano hoje como cardeal e o funcionário te pergunta, mas de onde vem esse dinheiro? Para mim. Uhum. Para que vai ser usado esse dinheiro? Isso eu acho genial, né? Antigamente eu era cortejado, porque geralmente o cardeal tem um pouco mais de dinheiro, né? Hoje não, hoje você chega e tem que dar conta. Porque se quer saber direitinho, porque nós também entramos como Vaticano e na Organização Internacional do Comércio, do Trabalho, do Dinheiro, da Economia, dos Bens, que tudo tem que ser transparente, justamente para a gente evitar essa mistura com o dinheiro sujo, né? E nesse sentido, o Vaticano também tem que ser transparente. E agora entramos então nessa. Então a gente está
Todo mundo, e o Papa está conduzindo isso. E os resultados estão aparecendo, bem fortemente. E isso é bonito demais. No campo, então, do relacionamento com as congregações romanas, os dicastérios, esses ministérios, né? Mudou muito porque ele é muito simples. Ele pega o telefone e telefona lá para mim. Ele pega um bilhetinho e escreve assim, querido hermano, e manda um bilhetinho, vê para mim isso aí, porque esse documento aqui chegou aqui, vê isso aqui para mim. E quando ele telefona para o senhor, como é que ele o cumprimenta? No começo, querido hermano. No telefone também. Era querido hermano, o jeito de falar. Agora, eu estou lá com uns 11 bilhetinhos que eu vou guardar muito bem, porque é uma coisa muito bonita, né? E agora ele já começa a mandar, praticamente manda tudo, e a gente depois, de vez em quando, vai, acerta, vê com ele qual é a linha de uma coisa e de outra, para sair bem feitinho. Mas tem sido tão leve isso, e aí então a gente se sente em casa. A forma de comandar do Papa Francisco, quando ele os reúne ali, entendamos isso como, por exemplo, como eu bem disse aqui, Dom João é um dos ministros do Papa, quando ele reúne todas as congregações, os dicastérios, para uma reunião, como é que ele comanda? Primeira coisa, ele chega 15 minutos antes para cumprimentar todo mundo. É ele que está recebendo, ele está recebendo na casa dele. E antes não era assim. A gente chegava, depois a gente acolhia o Papa, né? Com toda... Agora ele chega e ele mesmo vai cumprimentando, vai sorrindo, vai dizendo uma piada aqui, uma brincadeira ali, vai gozando, vai pedindo uma palavra, vai escutando uma coisa e assim. Depois, normalmente nas reuniões, ele define muito bem os assuntos e ele pede autenticidade. Mesmo que seja contrário àquilo que eu penso, vocês digam. Ele pede abertamente. E, de fato, todo mundo... Sabe dialogar. Sabe se dialogar. Alguém se manifesta contrariamente, ele ouve. E não, ele fica só ouvindo. Ele só ouve e acolhe. Ouve e acolhe. Depois, naturalmente, ele diz a palavra final, se ele quer, às vezes não diz. E depois ele também toma decisões, né? Ele vai tomando, mas ele primeiro ouve muito. Ouve muito. Isso dá muita força a ele, porque ele entra nos problemas como eles são. Porque nós aí temos mais coragem de dizer a verdade também, dizer as coisas sem misturar, né? sem se proteger, né? Então isso, por exemplo, é uma coisa extraordinária. O Papa se tornou mais popular. No consistório, ele ficou o tempo todo conosco só ouvindo. Aí no finalzinho ele fez a palavra dele. No quesito reformas que estão em andamento, quando ele reúne aquele grupo dos nove cardeais, periodicamente a gente tem acompanhado, isto será apresentado num resultado e de uma única vez, como algo que será feito de forma impactante, ou você já percebe que já está em andamento? Não. Tem muita coisa em andamento que nós estamos vendo claramente, até nas escolhas de pessoas. Ele tem uma capacidade de discernimento impressionante. Não digo que tudo é perfeito, mas, digamos, o Papa, porque muitas coisas às vezes chegam também que não são totalmente perfeitas a ele, né? E às vezes, naturalmente, em alguma coisa ele não consegue chegar a tudo. Mas a mudança nas pessoas, a mudança na transparência, a mudança nas estruturas já estamos percebendo fortemente, né? Agora, virá um momento em que, por exemplo, o Papa quer centralizar, quer condensar mais os dicastérios. Ele não quer tanta estrutura assim. Ele quer melhorar isso tudo para ser muito mais uma coisa operativa, prática, boa, concreta, né? Então vai simplificar muita coisa. A gente já percebe, mas a pergunta que quero fazer, talvez seja até difícil para o senhor responder. Quando perceberemos claramente este rosto de Francisco em toda a igreja? Eu sei que não é num passe de mágicas. Não porque as mentalidades, elas são difíceis de mudar. Os hábitos que a gente tem, a gente nota, por exemplo, a gente encontra um carisma grande como Canção Nova, como Focolare, como os nossos movimentos atuais, que encantam a gente, né? E a gente vibra. Mas depois a gente tem que contar com a estrutura da gente, que veio da família, com os problemas que a gente tem, com as limitações que a gente tem, com a mentalidade que a gente bebeu, com as coisas que a gente não se converteu. E com defeitos que vamos levar a vida toda. Defeitos que vamos levar a vida inteirinha. Então, nesse sentido, a gente tem que saber, digamos, mas não pode parar, mas tem que saber caminhar, mas as mudanças têm que ir acontecendo de verdade. Então, isso a gente nota que está em caminho. Agora, a mudança demora. Por exemplo, nós tivemos um grupo de cardeais que publicamente, através de escritos, reagiu ao Papa. Mas o Papa permite isso. O Papa não vai atrás de condenar, de não condenar. Exprime a sua opinião livremente. E, de fato, eles exprimem, né? Agora, dizer que o Papa está naquela direção, não. Ele expõe o Evangelho e mostra o Evangelho. E ele tem a capacidade de traduzir o Evangelho em imagens muito simples que o povo sabe.
Aí O povo entende muito bem. Nossa, na hora. Dom João, para concluir, já estamos no finalzinho do programa, foi destaque no mundo inteiro, nas últimas semanas, aí o Papa dizendo que ele se imagina ficando à frente da igreja por aí um período de 4 a 5 anos de pontificado. Como isso soou também para os senhores, muita gente pensou, será que ele pensa que vai morrer tão cedo? Como é que os senhores veem isso? Então, primeira coisa, o Papa tem 79 anos, né? Não dá para pensar que ele viva mais 30, né? E aí já passa um pouco da Bíblia, né? Que a Bíblia diz que o homem vive 70 anos, quando muito 80, né? Das mulheres não fala muito, mas dos homens fala. Agora o Papa já está chegando aos 80, né? Então ele tem consciência disso, né? E as forças diminuem. A gente, quando vai pegando mais idade, a gente percebe que o corpo vai diminuindo as forças. Segundo, ele tem limitações de saúde. Ele tem a questão do pulmão dele, né? Que tem uma parte que foi operada, né? Não é que ele está doente de pulmão, mas ele tem um pulmão que não é completo, né? E eu não sei como é que é na medicina, mas parece que o pulmão não se multiplica, né? Não. O que tirou, tirou e acabou-se. Ele tem um problema também numa das pernas, que é uma perna dura, né? Seja no joelho quanto embaixo, né? Então, por exemplo, ele tem dificuldade de se ajoelhar. Ele só se ajoelha com muito esforço em grandíssimas ocasiões, Natal, Páscoa, aí ele faz ou algum momentinho da adoração, mas ele não pode ficar muito tempo, né? Então, isso é um aspecto. Outro aspecto, o Papa, ele é muito livre, então ele não tem medo de dizer que essa situação dele pode durar pouco. Não tem medo, ele diz abertamente, né? E também não tem medo de dizer, se precisar renunciar, eu renuncio, né? É livre. Isso que a gente também fica muito feliz, que o Papa, ele não cria, não esconde nada, ele fala, ele é até espontâneo demais, né? Como quando falou o jornalista lá que se alguém ofender a mãe dele, ele dá uma cotovelada no cara, né? Entendeu? Depois alguns entenderam mal e tudo, né? Mas ele fala abertamente e com simplicidade. Então, ele sente que com as forças que ele tem, ele não pode durar muito. Pode ser que eu dure um pouco mais, mas pode ser que eu dure 2 anos, 3 anos. E na entrevista da rádio que o senhor me concedeu semanas atrás, o senhor me disse que ele também disse que quer ver as reformas acontecerem. Isso ele falou, acho que foi para, se eu não me engano, eu não quero dizer com certeza, mas me parece que ele falou para algum jesuíta. Ele falou, eu quero viver o suficiente para que Deus permita que as reformas sejam irreversíveis. Essa foi a palavra dele. Que seja a longo, então. Pois é, o que a gente queria, porque a gente está vendo o Evangelho voltar, né? Sim, sim. Mas você não tem que comparar com ninguém. O Bento XVI teve outra... Ele foi importante na questão do pensamento, do aprofundamento da doutrina. Isso é um patrimônio da igreja para sempre. Mas o próprio Bento falou, né? Eu não sabia que a minha renúncia ia provocar que Deus desse à igreja um fenômeno como Francisco, né? E é assim que a gente termina escutando coisas tão bonitas e que nos enchem de esperança e de alegria também. O que dizer ao senhor? O senhor passou um dia inteirinho aqui concedendo entrevistas à imprensa e nos acolheu aqui, mesmo cansado, assim que eu sei que o senhor está um pouco Mais ou cansado. menos, velho fica cansado mesmo, mas não é muito não. Mas muito obrigado pela generosidade, pelo coração aberto. Tá. E que Deus abençoe vocês, e eu acho que esse carisma ligado aos meios de comunicação da Canção Nova, vocês têm que ir com muito cuidado e com muito zelo, viu? Porque é um ponto importante, inclusive para criar um critério sempre mais próximo da verdade e não abafar a fé por causa de ideologias ou de razões de Estado ou não sei o quê, mas vocês têm uma função extraordinária, cada vez com mais maturidade, dar com autenticidade, com capacidade, esse filtro da verdade e pôr à disposição de todos, sobretudo essa verdade que vem de Deus e que entra no coração da gente. Que Deus abençoe Canção Nova. Muito obrigado. A você que nos acompanhou, pôde acompanhar hoje, de fato, um programa especialíssimo. Fique com Deus, uma boa noite, um bom sono. E este programa você pode rever quantas vezes quiser na nossa página na internet, que já está aparecendo aí. Até a próxima semana, no nosso próximo programa.